Pessoal, meu nome é Marcos Manteiga, sou advogado dessa casa, né? Faço parte aqui da Comissão de Evento e Cultura, junto com o nosso presidente aqui, Dr. Humberto, né? Sob a presidência da OAB São Paulo, aí, o Dr. Marcos da Costa, onde nós temos aqui o honroso prazer em enriquecer aqui os nossos conhecimentos, nos aprimorarmos, que afinal de contas somos todos aqui uma pedra bruta, né? Em constante lapidação. Isso é o ponto que eu acho fundamental aí para quem é uma pessoa ambiciosa. Todos nós aqui temos que ter ambição. Todos os dias nós acordamos com um não do lado da gente. Mas nem sempre a gente vai dormir com ele. Porque no dia a gente pode ganhar o sim, né? Então a gente tem que tentar, tem que lutar e não podemos desistir. E para isso, para nos enriquecer aqui, eu convido aqui a compor a nossa mesa, Dr. Henrico Francavilla. Dr. Henrico, advogado, autor de diversas obras, dentre elas aqui, Mandato de Segurança, palestrante da OAB, né, vem aí proferindo suas palestras aí e nas mais diversas subseções da OAB São Paulo, e também autor desse recente livro aqui, Mandato de Segurança, Teoria e Prática, através da editora Saraiva. E cá entre nós, hein, doutor? A editora Saraiva, ela é bem seletiva para deixar aqui publicar um livro com ela, hein? É bem seletiva. Os parabéns, né? E gostaria de declarar aberto aqui os trabalhos e também, doutor, né, vou estar aqui ao vosso lado para enriquecer, né, também o meu conhecimento, apesar que a minha área mais é a área penal, a área tribunal do júri, mas quando não, o profissional também tem o seu cerceamento ali, né? E nunca é demais ele conhecer o trabalho. Passo a palavra a Vossa Excelência. Eu agradeço o convite do Departamento de Cultura. Eu estou muito feliz de estar aqui. Não há nada para um advogado como fazer uma palestra na instituição a qual ele pertence. Então, assim, é uma honra para qualquer advogado e eu, ainda mais sobre um tema dessa importância, que é o mandado de segurança, né, dentro da minha área específica do direito constitucional, mas as áreas se misturam o tempo inteiro, né? Mesmo no mandado de segurança, há uma série de conceitos que nós vamos tratar aqui, de diversas áreas do direito. Eu agradeço ao Departamento de Cultura, a pessoa do Dr. Marcos Manteiga, que é da instituição do júri, que eu não sou um advogado de júri, mas já sonhei muito em ser um advogado de júri, e conheço um grande promotor de júri, que inclusive prefaciou o meu livro, Dr. Edilson Mogino Bonfim, que agora é procurador de justiça, mas é a prova de que, na verdade, somos todos profissionais da advocacia, qualquer que seja a área que a gente exerça. E não há escritório de advocacia, não há membro do Ministério Público, não há funcionário do Estado que não tenha contato, que não tenha a necessidade de ter contato em algum momento com os remédios constitucionais de maneira geral e com o mais amplo deles, que é o mandado de segurança. E eu queria começar trazendo para vocês uma notícia, uma informação, na verdade, super recente, nem 60 dias atrás, da ordem do dia mesmo. Que se trata de um julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o mandado de segurança, mandado de segurança 32033, que trouxe bastante novidades. E a coincidência foi que eu estava em Brasília, a trabalho, cuidando de um outro processo, mas ao chegar no plenário do Supremo Tribunal Federal, eles estavam discutindo exatamente esse mandado de segurança. E esse mandado de segurança tem uma peculiaridade, como eu não tinha visto em nenhum outro mandado de segurança. O que aconteceu exatamente?
um determinado senador, chamado Edinho Araújo, do PMDB, entrou com um projeto de lei que mudava a lei de organização dos partidos políticos. O que esse projeto de lei fazia, em essência? Ele mexia nas regras de distribuição do fundo partidário. Para os que não sabem o que é o fundo partidário, trata-se de um fundo composto por orçamento da União, por doações, penalidades e outros consectários de aplicação da legislação eleitoral. A gente vê isso no jornal o tempo inteiro. A gente viu, por exemplo, o nosso ex-presidente, o Lula, que antecedeu a Dilma, ele fez campanha presidencial antecipada. Esse foi o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. O que o tribunal faz? Ele fala, você infringiu a lei eleitoral e eu aplico uma multa severa para desestimular a conduta da campanha antecipada, R$5.000. E essa multa vai para o fundo partidário. Esse fundo partidário, multa, mais orçamento, mais uma série de outros valores, ele é distribuído entre os partidos políticos por determinadas regras. O que essa lei fez? Falou, bom, primeiro, 95% do fundo para os partidos políticos que obtiveram votos nas últimas eleições. 5% do fundo para os partidos políticos criados agora. Mais que isso, se um deputado de um partido que teve votos na última eleição vier para um partido novo, ele não traz esse capital de votos, esse capital eleitoral que ele tem, zera tudo. E o partido continua participando só dos 5%. A Rede Sustentabilidade da Marina Silva ficou feliz com essa alteração, com esse projeto de lei? Claro que não, porque ela não obteve votos nas últimas eleições. Um outro senador impetrou no Supremo Tribunal Federal um mandado de segurança, não contra a lei, mas contra o projeto de lei. Contra a tramitação do projeto de lei. E aqui vai um primeiro conceito importante. O mandado de segurança é um remédio típico do controle repressivo da constitucionalidade. Controle concreto da constitucionalidade. Controle difuso da constitucionalidade. Você precisa do caso concreto. Se o mandado de segurança é impetrado para afastar um ato que é praticado com base numa lei inconstitucional, a declaração de inconstitucionalidade desta lei, ela é incidental. Não é como a ação direta de inconstitucionalidade, em que um legitimado entra com a ação direta e o Supremo vai lá e declara inconstitucional a lei. Este é o objetivo da ação. É um controle abstrato, concentrado, para declarar a lei inconstitucional erga omnes. O mandado de segurança não. O mandado de segurança é típico do controle difuso, concreto, tem que ter um caso concreto. Se a lei for declarada inconstitucional, ela é declarada inconstitucional inter partes, só para aquele impetrante, e o ato é afastado. E eu vou explicar melhor isso, mas só para diferenciar. O mandado de segurança não foi impetrado porque havia uma lei inconstitucional, mas foi impetrado porque tramitava no Senado Federal um projeto de lei que, se tornasse uma lei, seria inconstitucional. Impetração de mandado de segurança para o controle preventivo da constitucionalidade. E, por excelência, na Constituição Federal, o controle preventivo da constitucionalidade, ele é feito pela própria Casa Legislativa. Ele não é feito pelo Judiciário. Ele é feito pelos parlamentares, que no trâmite de um projeto de lei têm a possibilidade de parar o projeto de lei porque ele é inconstitucional. Comissão de Constituição e Justiça. A comissão mais importante do Legislativo. O que faz a Comissão de Constituição e Justiça? Ela vota, ela delibera, ela analisa a constitucionalidade do projeto. Controle preventivo da constitucionalidade. Talvez uma das mais importantes, porque algumas comissões que eram totalmente desconhecidas foram agora alçadas à condição de comissões mais importantes do Legislativo. Comissão de Direitos Humanos, por exemplo. Mas não por suas atribuições que não mudaram. Pelas suas atribuições, a Comissão de Constituição e Justiça é a grande comissão do Poder Legislativo, porque ela faz o controle preventivo da constitucionalidade. Eis que surge uma impetração de um senador dizendo: este projeto de lei trata desigualmente os partidos, dificulta a criação de novos partidos, ele será inconstitucional se lei for, eu impetro o mandado de segurança para o Supremo Tribunal Federal suspender a tramitação do projeto contra o presidente da casa. O que diz a Casa Legislativa? O que dizem os senadores? O que dizem os senadores que querem tramitar o projeto? Olha,
me deixa deliberar, me deixa votar sobre o projeto. Eu nem sei se ele vai virar lei desse jeito. Não existe inconstitucionalidade de projeto. Ela é potencial, nem se tornou lei ainda. Correto? O que fez o Supremo? Ministro Gilmar Mendes. Liminar. Aceito o mandado de segurança e suspendo a tramitação do projeto de lei. Deu a liminar, aceitou o mandado de segurança impetrado contra a tramitação de um projeto de lei, não de uma lei, e suspendeu essa tramitação desse projeto. Justificou que era uma condição absolutamente excepcional e que, portanto, merecia a análise do Supremo. Mas é um precedente importante. Outro precedente importantíssimo, nós vamos falar disso. As partes do mandado de segurança. Quem impetrou o mandado de segurança foi um parlamentar, dizendo: eu tenho direito líquido e certo de não deliberar, de não votar sobre um projeto de lei inconstitucional. O que fizeram, por exemplo, o que fez a Rede Sustentabilidade, que eu mencionei? Que é um partido ainda em formação, porque ainda está colhendo as 500 mil assinaturas que ele precisa para se tornar um partido. Ela entrou no mandado de segurança e pediu o ingresso dela no mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal como um assistente qualificado chamado amicus curiae. Supremo, eu quero participar do mandado de segurança para poder dizer o que é esse fundo partidário, como é que os partidos dependem disso, como é que um partido é criado, como é que são negociadas essas mudanças de partido de um deputado ou de um senador, qual é a importância desse capital de votos que tem que migrar para o partido novo justamente para que eu possa ter dinheiro do fundo partidário para operar ou tempo de televisão que adota as mesmas regras na mesma lei. E o Supremo aceitou a entrada do amicus curiae, tanto da Rede Sustentabilidade como de outros partidos. Todos eles dizendo: esta lei é feita para que não sejam criados, ou para que, se forem criados, tenham muito mais dificuldades, novos partidos políticos. E o nosso sistema político é um sistema pluripartidário. A criação de partidos políticos é livre no nosso sistema constitucional. E foi assim que o Supremo adotou esse mandado de segurança, abriu a assistência no mandado de segurança, tinha precedentes antigos, mas há uma interpretação em relação à assistência especificamente. Quem ler a lei do mandado de segurança vai ver que a lei do mandado de segurança invoca os artigos 46 a 49, salvo engano, do CPC, que são os artigos do litisconsórcio. Uma interpretação possível é: ora, se a lei invocou estes artigos especificamente, ela não quis invocar os artigos da assistência, que estão ali do lado. A outra interpretação é: qual o problema de aplicar subsidiariamente o Código de Processo Civil se não há incompatibilidade de procedimentos? Então eu não posso, por exemplo, denunciar a lide no mandado de segurança, porque a denunciação da lide tem hipóteses expressas no Código de Processo Civil que não combinam com as hipóteses de impetração de mandado de segurança. Direito de regresso, porque a pessoa ia me indenizar contratualmente, etc. Agora, se não há incompatibilidade com a assistência, por que não chamar um assistente, um amicus curiae, para o Supremo poder tomar a opinião de um terceiro sobre o julgamento de mandado de segurança? Esse mandado de segurança tramitou durante esses 60 dias, desde a minha visita a Brasília até hoje, e ele foi julgado pelo Supremo. E eu não acompanhei o julgamento, mas eu sei o resultado. O Supremo denegou a segurança. Conheceu o mandado de segurança, mas denegou a segurança. E quando saiu o acórdão, quem quiser acompanhar, é super fácil de acompanhar, podem até se cadastrar no push do site do Supremo e receberão o acórdão nos seus e-mails. E vamos ver o que é que o Supremo diz em relação à impetração preventiva do mandado de segurança. Não do mandado de segurança preventivo, essa é outra coisa, mas a impetração do mandado de segurança para afastar um ato com base num projeto de lei e não em lei. Essa é a novidade que eu trago para vocês de 60 dias atrás. E agora, para entrar um pouquinho na parte teórica do mandado de segurança, eu volto mais do que 100 anos para o passado para pegar a origem mesmo do mandado de segurança. A origem do mandado de segurança, ela não é o próprio mandado de segurança. A origem do mandado de segurança é o habeas corpus. O habeas corpus é como que o irmão mais velho do mandado de segurança. Por que o habeas corpus é a origem do mandado de segurança? Porque em 1891, a primeira Constituição republicana, criou-se o habeas corpus como uma garantia fundamental dos indivíduos, dizendo o seguinte: dar-se-á habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência por coação, por ilegalidade ou por abuso de poder.
aparece já no final do século XIX essa conceituação de primeira geração de direitos, de proteção da esfera do indivíduo contra abusos do poder público, do Estado. E dá-se ao indivíduo um remédio, uma garantia, para que ele possa bloquear esses abusos, afastar esses abusos do Estado. Dar-se habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer ou se achar iminente perigo de sofrer coação. Que coação? Dizia a Constituição de 1891. Qualquer coação. Que ilegalidade? Qualquer ilegalidade. E aí surgiu um problema no Brasil. O habeas corpus, tradicionalmente, no direito comparado, historicamente, é um remédio para garantir o direito de locomoção, de liberdade, de ir e vir. No Brasil, ele nasceu amplo desse jeito. Qualquer coação e qualquer ilegalidade. Surgiu, então, a teoria brasileira do habeas corpus. Porque o meio jurídico começou a debater. Mas por que o nosso habeas corpus é tão amplo assim? Eu posso impetrar o habeas corpus, por exemplo, se o Estado me taxar ilegalmente? Se o Estado me taxar de forma a pegar o meu patrimônio de maneira ilegal, será que eu posso usar o habeas corpus por uma questão patrimonial que não tem nada a ver com liberdade? Eu posso usar o habeas corpus se o Estado não me der saúde, que é a obrigação dele? Rui Barbosa, na época, foi um grande defensor da leitura pura e simples do artigo. Assim, qualquer coação. O habeas corpus era amplo. E não haveria, em tese, nenhum problema com a teoria brasileira do habeas corpus, salvo se naquela época nós já tínhamos um pouco do nosso complexo de inferioridade. Talvez o único problema dela era que ela era brasileira. Ela não era inglesa. E aí começou, então, esse debate a evoluir, até que, em 1917, surge no México o juízo de amparo, com todas as características de um remédio para todas as violações outras que não só a liberdade, para a taxação irregular, para lacração de estabelecimentos, para impedimentos de liberdade de expressão. E em 1926, a Constituição brasileira é reformada e aí sim o habeas corpus começa a proteger só a liberdade. Aí o Brasil fica de 1926 a 1934, quando veio a Constituição de 34, sem um remédio amplo para a proteção de investidas do Estado contra os direitos do indivíduo, que não fossem os direitos de locomoção. Inspirados no juízo de amparo, o que fez o legislador constituinte de 1934? Criou o mandado de segurança. Dar-se-á mandado de segurança para a defesa de direito certo e incontestável, ameaçado ou violado por ato manifestamente inconstitucional ou ilegal de qualquer autoridade. Aqui a ilegalidade era ampla. Fez com cautela. Direito tem que ser certo e incontestável. O ato tem que ser manifestamente inconstitucional. Colocou expressões de ênfase para dizer, já que eu vou dar um remédio tão eficiente para combater os abusos do Estado, tem que ser um abuso claro. E aí surgiu uma outra teoria, que tem resquícios até hoje, mas que está sendo corrigida com o tempo na jurisprudência, que era a teoria de que se o direito do mandado de segurança, o direito do impetrante, era um direito incontestável, é porque ele tinha que ser um direito simples, fácil. E aí veio Pontes de Miranda, talvez o maior de todos, e disse, direito fácil e direito difícil, isso existe na cabeça do intérprete. Não existe na lei por si. Nós podemos fazer os exemplos aqui entre nós. A gente pode levantar um determinado artigo de lei e parte dessa sala pode ter uma interpretação imediatamente correta, boa, dizendo eu conheço, estudei, não sei o que, e a outra parte, peraí, eu não estou muito familiarizado com isso, eu preciso entender um pouquinho melhor. E aí, gradualmente, a jurisprudência começou a corrigir esse equívoco mesmo, de que o direito incontestável era realmente aquele direito que tinha que ser muito claro. Porque não existe direito claro e não claro. Existem pessoas que compreendem melhor um direito, pessoas que compreendem pior um direito. E até hoje, alguns juízes, se o direito é muito complexo, eles falam, olha, não vejo o direito líquido e certo porque não entendi bem esse direito. Claro que eles dizem isso em outras palavras. Mas, na verdade, isso não é impedimento para a impetração do mandado de segurança. Hoje em dia, é possível defender, e eu defendo isso com todas as letras, que o direito do impetrante basta que ele exista. Basta que ele seja existente. Quando que um direito existe?
Essa é uma questão de teoria geral. Há várias possibilidades, porque há quem traz para o conceito de existência também o procedimento válido, não sei o quê, mas a que eu prefiro, a mais simples, a mais evidente, até porque o direito pode existir e ser inválido, a norma pode ser inválida, porque ela é inconstitucional, mas ela existe. Basta que o direito, para existir, basta que o direito seja publicado no órgão oficial. Ou que haja uma publicação do poder público, de que aquela norma existe. Logo, direito certo e incontestável, que deu origem a uma expressão até muito mais complexa, nós vamos tratar dela também, é o direito existente. Basta isso, ele não precisa ser fácil. E que direito é esse? Qualquer direito. Eu posso pautar meu mandado de segurança na Constituição, numa lei complementar, na lei ordinária, numa instrução normativa, num ato, numa portaria do ministro, qualquer direito, desde que aquele ato normativo seja a mim impetrante dirigido. Constituição de 37. A Constituição de 37 é uma Constituição muito peculiar, né? Para começar, ela foi outorgada, foi promulgada. Quem lê o preâmbulo da Constituição de 37 vê que ela é uma carta para afastar a ameaça comunista e o perigo de caos e não sei o quê. É uma Constituição ditatorial. E na Constituição de 37 o mandado de segurança não existe. E o mandado de segurança, depois de 3 anos de existência, de 34 a 37, ele já mostrava a força dele. Claro, porque por uma Constituição ditatorial, a Constituição do Estado Novo, o mandado de segurança se revelou um remédio ameaçador. E o Constituinte tirou ele. Então, um Constituinte autoritário não quis o mandado de segurança na Constituição. E de 1937 a 1946, o Brasil ficou sem mandado de segurança na ordem constitucional. Ou seja, o mandado de segurança nasceu já como um remédio fortíssimo. E assim foi percebido pelos legisladores constituintes. Em 1946, nova Constituição promulgada, democrática, o mandado de segurança voltou a existir. Em 1967, voltou a existir, mesmo com a emenda de 69. Em 1988, o mandado de segurança chegou à redação que ele tem hoje, que é: conceder-se-á mandado de segurança, artigo 5º, inciso 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Então, o certo e incontestável deu lugar ao direito líquido e certo. Não amparado por habeas corpus ou habeas data. São 2 exclusões materiais. Se é liberdade, se é informação de cadastro público, não é mandado de segurança. Quando o responsável pela ilegalidade ou o abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. Qualquer autoridade ou qualquer pessoa investida de autoridade que violar direito líquido e certo dos indivíduos estará sujeita à correção do seu ato por mandado de segurança. E que lei regula o mandado de segurança? Lei 12.016 de 2009. O mandado de segurança teve uma lei de regência que é 1533/51. Essa lei vigorou por 51 a 2009, façamos a conta, mas mais de 50 anos. Foi o grande diploma do mandado de segurança. Ela regulou o mandado de segurança por todo esse período. A lei de 2009 veio com uma proposta para corrigir problemas da lei de 51. Não corrigiu tantos assim. É uma lei que alguns juristas disseram que ela nasceu velha, porque ela não mudou tanto o mandado de segurança, mas trouxe algumas mudanças. Mas ela é o diploma atual. É com base nela que a gente impetra mandados de segurança hoje em dia. Há várias formas de se analisar o Instituto do Mandado de Segurança, e aqui eu proponho é analisá-lo por meio da identificação de 4 pressupostos. 3 pressupostos, nós vamos ver um por um, são pressupostos de conhecimento do mandado de segurança. Conhecimento é uma expressão utilizada pelo judiciário para recursos. Conheço ou não conheço do recurso, para depois olhar o mérito. Mas ela é super adequada e o STJ usa ela para o mandado de segurança, para o que se quer diferenciar entre esses 3 pressupostos de um lado e esse um pressuposto do outro, que é o pressuposto de concessão ou denegação da segurança. O conhecimento da segurança se dá sem mérito. É se eu posso conhecer ou não o mandado de segurança. A concessão e a denegação do mandado de segurança se dá com mérito. É importante diferenciar isso? Absolutamente. O direito líquido e certo, por exemplo, ele é um pressuposto de conhecimento, não é um pressuposto de concessão. E eu vou explicar por quê. Ou seja, se eu não apresento o direito líquido e certo na minha impetração, o meu mandado de segurança não é conhecido.
Qual a diferença entre não ser conhecido ou eu ter a segurança denegada? É que se ele não é conhecido e eu consigo mostrar que há direito líquido e certo, eu posso impetrar outra vez. Se a segurança é denegada, eu não impetro mais. Eu já tenho coisa julgada contra o meu direito. Correto? E a garantia está afastada. Então essa é a diferença que eu quero estabelecer e a diferença fundamental para a gente identificar uma hipótese e outra de julgamento do mandado de segurança. Primeiro pressuposto é o pressuposto ato. Não há mandado de segurança se não houver ato. A impetração se dá contra um ato. Não é um ato qualquer, é um ato jurídico. O que é um ato jurídico? O que é um fato jurídico? Um fato jurídico é um fato que ocorre na natureza e é qualificado por uma norma jurídica. Um ato jurídico é um ato que ocorre e é qualificado por uma norma jurídica. Qual a diferença entre um ato e um fato? Um fato ocorre independentemente do que quer ou do que faz o homem. Ele é um fato. A tempestade é um fato. O direito não regula fatos. O máximo que o direito pode fazer é dar consequências a fatos. Ele pega a tempestade e diz: se a tempestade configurar força maior, ela exonera você do cumprimento de obrigações. É o direito civil. Mas ele não regula a tempestade. O ato, sim, o ato ele regula. O ato é diferente. Há várias teorias sobre o ato. Acho que a teoria a teoria mais sedimentada na doutrina tradicional é a teoria de que o ato é uma declaração de vontade. Vicente Hall. Vicente Hall é um dos principais expoentes dessa teoria. Eu tenho uma dificuldade com essa teoria, porque onde está, por exemplo, a declaração de vontade? Na foto que o radar tira do seu carro se você está acima da velocidade. Que vontade há ali? Ah, não. Ali há a vontade do funcionário público que programou o radar. Perfeito. Mas e se eu tenho um auto de infração que é lavrado e é lançado no sistema informatizado da repartição pública porque o funcionário, sem querer, bate na tecla do computador? Se eu tenho uma lacração de um estabelecimento errado, o número era o 120, ele lacra o 140. Por erro. Qual que é a vontade? Qual que era a vontade dele? Havia vontade de lacrar o 140? Ato ali? Então, a simples declaração de vontade traz, a meu ver, uma definição muito equívoca do que é ato. A definição que eu prefiro é a definição de que o ato é o fato com interposição humana determinante. Ou seja, alguém teve uma interposição na transformação do fato em um ato determinante. Ah, mas o radar não houve interposição humana. Houve. A programação radar é a interposição humana determinante. Então é preciso que haja ato. Esse ato, ele não pode ser um ato abstrato, ele tem que ser um ato concreto. É importantíssimo. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque se eu impetrar contra a lei, querendo usar o mandado de segurança para fazer o controle abstrato da constitucionalidade, olha, tem uma lei que diz que trata os contribuintes de maneira desigual. Declare esta lei inconstitucional. Não cabe mandado de segurança para isso. Tem uma lei que trata os contribuintes de maneira desigual, eu sou um deles, eu vou ser tratado de maneira desigual, eu vou ter que pagar um imposto sem justificativa, eu quero afastar o ato de cobrança de imposto. E quero a declaração da lei que ela é inconstitucional, mas incidentalmente. Então eu não me volto contra um ato abstrato, eu me volto contra um ato concreto. Esse ato pode ser comissivo ou omissivo. Isso também é muito importante. Pode ser um ato mesmo. Fala assim, olha, eu lacro o estabelecimento. Eu tributo ilegalmente. Eu faço um auto de infração. Eu não te deixo operar. Eu fecho o seu escritório. Ele é comissivo. Ou pode ser um ato omissivo. Eu não faço algo, autoridade pública, não faço algo que eu deveria fazer. A Anvisa não faz a vistoria da mercadoria que está parada no porto esperando para ser liberada. Um cidadão pede uma certidão e a autoridade responsável não emite a certidão. Isso é conhecido ato omissivo. Né? Ou, por que não, um cidadão está na fila do hospital e o hospital simplesmente não dá atendimento para ele. E há uma omissão no poder público, quando ele não poderia se omitir.
Esse ato também pode ser um ato que tenha os seus efeitos, a origem dos seus efeitos, toda no passado. Eu estava trabalhando na minha loja, veio uma autoridade pública e fez um auto de infração. Passou, está tudo feito lá. A origem dos efeitos, a prática do ato em si, ela foi toda no passado. Este ato pode ter os seus efeitos de origem futura. Como um ato pode ter efeitos de origem futura? Eu tenho a expressão que a lei usa, justo receio de que ele vai ocorrer. Agora, os médicos que forem cardiologistas vão recolher ISS no dobro da alíquota dos que forem neurologistas. Qual a justificativa para essa distinção? Nenhuma. Eu acho que isso é inconstitucional? Perfeito. Eu sou um médico com especialidade em cardiologia. Tem a lei, ato abstrato. Eu prevejo que, com base na lei, haverá um ato concreto contra mim. E eu consigo demonstrar, com o fato de eu ser um médico cardiologista e da lei me tratar diferentemente sem justificativa, eu consigo demonstrar que eu tenho o receio de que um ato vai ocorrer comigo. A Anvisa está em greve, voltando ao exemplo da liberação de mercadorias. E eu estou importando uma mercadoria. Está aqui o conhecimento de transporte, ela está no navio, está chegando no porto. E a Anvisa precisa fazer a vistoria para ver se eu posso liberar a minha mercadoria. Então, eu acho que eu tenho justo receio, eu tenho uma preocupação justificada de que a Anvisa não vai fazer a minha vistoria. E eu vou ter que pagar custo de armazenagem e a minha mercadoria pode, inclusive, perecer. Então, 2 exemplos. Um, porque há uma lei que dá a minha justificativa para eu chegar para um juiz e dizer, juiz, vai acontecer tal ato, e outro porque acontece um fato, que é a greve, que dá a minha justificativa para eu chegar para o juiz e dizer, vai acontecer tal omissão. E aí, aplica-se o artigo 5º, conhecidíssimo, 35 da Constituição Federal, que diz, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. É a base constitucional, 5º, inciso 35, para o mandado de segurança preventivo, para afastar atos que tenham seus efeitos com origem futura. O ato também pode ter efeitos de origem reiterada. O juiz manda bloquear conta salário. E eu preciso daquele salário para viver. E todo mês, todo dia 5 do mês, o salário vai cair na conta e o meu salário vai ser bloqueado. A origem dos efeitos se dá reiteradamente. Por que a origem dos efeitos se dá reiteradamente? Porque é como se houvesse uma nova ordem do juiz a cada mês dizendo bloqueia, bloqueia. Quem bloqueia não é o juiz, é o banco. Mas ele repete todo mês a autoridade, a ordem do juiz que diz bloqueie. E esse ato se torna um ato reiterado. Isso faz muita diferença para uma questão relevante no mandato de segurança, que é a questão do prazo decadencial. Ah, mas não é inconstitucional um prazo decadencial para uma garantia tão importante como o mandato de segurança? Não é. O Supremo já afastou a inconstitucionalidade do prazo. Eu tenho 120 dias para impetrar o mandato de segurança. Eu tenho um reparo só a fazer na súmula do Supremo que afasta a inconstitucionalidade dos 120 dias. Ele diz o seguinte, não é inconstitucional o prazo decadencial do mandato de segurança. Estabelecer prazo decadencial para o mandato de segurança. Ele não diz, não é inconstitucional o prazo de 120 dias. E seria melhor se dissesse. Por quê? Porque é uma questão de razoabilidade. Se eu coloco um prazo decadencial de 2 anos para o mandato de segurança, parece-me que a garantia não é afetada, o núcleo dela. Que é a possibilidade de usar a garantia do mandato de segurança. Agora, e se o prazo decadencial fosse de 2 dias? Ah, não. Aí é inconstitucional a lei prevê isso, porque eu estou afetando o exercício da garantia do mandato de segurança. Então, a constitucionalidade do prazo decadencial deveria ter sido pelo Supremo relacionada a quanto prazo é esse. Na lei hoje é 120 dias. Este prazo para o Supremo, por súmula, ele é constitucional, mas ele não fala os 120 dias. A súmula dá a entender qualquer prazo. Evidentemente que se esse prazo mudar, a constitucionalidade da existência de um prazo decadencial para o mandato de segurança poderá ser questionada. Como é que se conta o prazo de 120 dias? Para os atos comissivos passados, é muito simples. Eu recebo o auto de infração, eu recebo o auto de lacração, eu recebo a notificação do poder público, a partir daquele momento que eu estou ciente do ato, dispara-se o prazo de 120 dias.
Ah, mas eu fiz uma petição para o poder público pedindo para ele reconsiderar aquilo, explicando que estava errado, não sei o que e tal. Você suspende o prazo decadencial? Não suspende o prazo decadencial. Nada suspende o prazo decadencial. Nada detém o prazo decadencial. 120 dias correm da ciência do ato. Então nós, advogados, se um cliente chega no escritório e fala, olha, aconteceu aqui um auto de infração, ou um auto de lacração, ou uma notificação, ou um impedimento de trabalhar, ou um abuso do poder público, ou um funcionário público fala, olha aqui, estão me demitindo por uma razão abusiva, porque eu sofri perseguição. Quando que te demitiram? Por uso da garantia. Quero entrar com mandado de segurança. Quando te demitiram? 120 dias. Para o ato omissivo é muito mais complicado. Por que é mais complicado? Porque não fica claro quando que se dá a ciência do ato omissivo. Eu tenho atos omissivos em que eles são uma omissão declarada do poder público. Não vou fazer isso. Ele põe por escrito. Nego. Aí eu tenho uma omissão declarada, eu tenho ciência daquela declaração da omissão e eu impeto 120 dias depois. Mas e se eu não tenho omissão declarada? Eu tenho atos omissivos que são atos omissivos temporais. Por que temporais? Porque o tempo é relevante. E os atos omissivos temporais podem ser temporais definidos ou temporais indefinidos. O que é um ato omissivo temporal definido? Eu peço a certidão e a normatização interna daquela repartição pública diz que a certidão tem que ser emitida em 5 dias. Quando eu peço a certidão, eu já sei que a partir do 6º dia, se eu não recebê-la, eu começo a contar o prazo de 120 dias do mandado de segurança. Porque no 6º dia, o 6º dia é o primeiro dia da omissão conhecida. Porque eu tenho um limite temporal definido. Tem atos de limite de caráter temporal, porém indefinidos? Tem. A emenda 45. A emenda 45 deu a todos os jurisdicionados o direito à duração razoável do processo. O que é duração razoável do processo? 1 ano é razoável? 6 anos é razoável? Não. Mas 1 ano é razoável se eu tiver uma perícia difícil, muitas testemunhas e 10 partes de cada lado no processo? Não, aí acho que precisaria de 2 anos, talvez. 2 anos é razoável para um processo que tem 2 partes, não tem prova nenhuma, é julgamento antecipado? Não, é muito. É indefinido. Como é que eu lido com atos temporais indefinidos? Vamos imaginar que o meu processo se arrasta há 5 anos e o meu cliente é velhinho e ele tem uma doença grave e ele, portanto, tem preferência legal. A preferência legal que é um problema para os advogados, porque você chega para o juiz e diz, mas juiz, o meu cliente ele tem preferência legal, ele tem uma doença grave. Não, mas está sendo dada. Sim, eu sei, mas faz 6 meses que não acontece nada. Não, mas está aqui, inclusive está na capa do processo preferência legal. E aí nós, advogados, enfrentamos a maior dificuldade do advogado. É quando o cliente fala, mas por que não acontece nada? Aí você fala, porque não está andando, o juiz não está julgando. Mas você não pode fazer ele julgar? O juiz tem 30 dias para julgar o mandado de segurança. Esse é um ato omissivo, se ele passar por 31, temporal definido. Eu tenho uma lei que diz. Mas a gente sabe como é que o judiciário é com os prazos do judiciário. Eles não são tão próprios quanto os prazos dos advogados. Nem tão preclusivos assim. Seria bom falar, o juiz julga em 30 dias. Se ele não julgar em 30 dias, presume-se concedida a segurança. É o mesmo efeito da preclusão. Se você não contestar a ação em 15 dias, você perdeu a chance de contestar. Então, se não julgar em 30 dias, perdeu a chance de denegar a segurança para o jurisdicionado. Seria bom assim, mas não é. Então, se eu tenho uma pretensão à duração razoável do processo, eu tenho um juiz, que é uma autoridade do Estado, que não está fazendo algo que ele deveria fazer, que é fazer o processo andar de maneira razoável, no tempo. Como é que eu faço para caracterizar que aquele prazo deixou de ser razoável? Temos que utilizar uma coisa que a gente até utiliza menos do que deveria, porque é mais eficiente do que parece. O direito sagrado, gratuito, fundamental de petição. Se o juiz ou a autoridade administrativa estão demorando, por que não provocá-los por petição com a indicação clara de que aquela petição serve para caracterizar que a partir daquele momento
o jurisdicionado está defendendo que o prazo não é mais razoável. Depois o tribunal vai ter que dizer se é ou não é. Mas eu crio um marco. Eu crio um marco para que eu possa impetrar o meu mandado de segurança. Claro que se eu não peticionar, eu posso impetrar também. Mas aí verá uma discussão maior. Mas por que não provocar mesmo? Juiz, o processo já se estende a um período mais do que razoável. Eu espero mais 10 dias para um julgamento, sob pena de tomar as medidas cabíveis. Por que não? Impetrar o mandado de segurança sustentando a ausência de responsabilidade naquela demora. Claro que é difícil. Mas talvez na autoridade administrativa, talvez no campo administrativo, olha, eu preciso da licença para que a minha loja comece a operar. E faz 60 dias que eu pedi. Uma loja que está pronta, ou quase pronta, mas que os sócios estão investindo dinheiro e que espera 60, 90, 120 dias para ter uma licença para operar, pode quebrar. Porque os sócios colocaram dinheiro e eles não estão conseguindo operar para recuperar o dinheiro deles. Por que não peticionar para a autoridade administrativa? Nós estamos há 60 dias esperando a licença, nós cumprimos todos os requisitos e eu quero a licença, porque se eu não tiver a licença, eu quebro. E nós começamos a criar uma definição de tempo daquilo que é ou não é razoável. Se nós usarmos esse instrumento para construir um marco temporal definido num ato omissivo temporal indefinido, o prazo de 120 dias contará da primeira manifestação nossa, dizendo não é mais razoável, ou eu preciso disso, ou isso aqui está demorando, e etc. Então, muita atenção. Quem for usar o direito de petição para provocar a autoridade, para praticar um ato que ela está demorando para praticar, ou seja, por uma omissão temporal, que a partir da primeira provocação poderá se considerar que a ciência do impetrante ocorreu ali de que havia uma omissão no tempo. Eu poderia impetrar sem petição também, talvez eu tenha menor chance na minha impetração, mas aí considera-se que a ciência se deu no momento da impetração, porque não houve nenhuma manifestação anterior do impetrante. Além desse ato, que é o primeiro pressuposto de conhecimento, comissivo ou omissivo, com essas características todas, concreto, esse ato tem de ser um ato de autoridade. Então, se o cliente chega no nosso escritório e diz, olha, eu tive um problema com o proprietário do imóvel que eu alugo, não dá para o senhor entrar com um mandado de segurança, até porque o mandado de segurança virou uma nomenclatura bastante... só perde para a nomenclatura universal, que é a liminar. Né? O senhor não pode entrar com a liminar, mas o mandado de segurança muitas vezes é usado pelos leigos para instigar o advogado, para pedir para o advogado tomar atitudes contra uma pessoa privada, por exemplo, contra o proprietário do imóvel. Dá para você entrar com mandado de segurança? Não dá. Por que não dá? Porque eu não tenho o segundo dos 3 pressupostos de conhecimento, que eu não tenho a autoridade. Quem é a autoridade? A autoridade é o servidor público, por natureza, e os agentes públicos no exercício das atribuições do poder público. Nós vamos ver o que é isso. Mas antes disso, como é que a gente entende qual é a gradação da autoridade? Quem é a autoridade certa? Vamos pegar o exemplo típico, para qual há muitos mandados de segurança, que é o auto de infração fiscal. Quem autua a empresa é, normalmente, na esfera federal, o auditor fiscal da Receita do Brasil. É o auditor fiscal. Ele é o fiscal do imposto de renda, o fiscal do imposto de produtos industrializados. Ele vai lá na empresa, fiscaliza e autua. E assina o auto de infração. É contra ele que eu impetro o mandado de segurança? Bom, ele faz o auto de infração, mas é o seguinte, ele não pode afastar o auto de infração. Ele tem um chefe, que é quem manda nele. Diz, fiscaliza aqui, assim, ali e tal, que tem poder para reverter o ato dele se houver uma ilegalidade. Quem é o chefe desse auditor? Eu olho lá, pego a delegacia da Receita, eu olho lá, falo, tem um delegado de arrecadação. É ele que cobra. Então, se esse auditor está me cobrando, é este delegado que é o chefe direto dele. Bom, mas se é o chefe desse delegado é o secretário, ou ministro da Fazenda. Ele é o chefe de todos os delegados da Receita Federal. Ou é o secretário da Receita, que é o chefe. Mas o ministro é o chefe do secretário. Devo eu ir tão longe? Não, porque senão todos os mandados de segurança acabariam no presidente da República, num sistema presidencialista que nem o nosso. E não é assim. Então eu tenho que pegar a autoridade nem tão alta e nem tão baixa.
Eu tenho que pegar a autoridade que tem condições de decisão, de desfazer o ato. É a autoridade diretamente envolvida com o ato. Como eu faço isso? Eu investigo a normatização interna daquela repartição. Não tem outro jeito. É trabalhoso. A lei veio com uma coisa esquisita, que ela disse no artigo, salvo engano, no artigo 6º, ela diz o seguinte: a autoridade é aquela que pratica o ato ou aquela que ordena o ato, tanto faz. E é muito esquisito, porque a se tomar ao pé da letra o que diz a lei, o oficial de justiça que vem me dar a notícia da ordem de bloqueio judicial poderia ser autoridade, porque ele praticou, ele que veio. Ah, mas quem ordenou? Foi o juiz. O próprio auditor fiscal. Ele praticou o ato, então tanto faz o auditor ou o delegado. Quando saiu, isso é de 2009, e veio meio que para resolver, porque sempre foi difícil para o impetrante achar qual era a autoridade correta e tal. Vejam vocês que surgiu no STJ a chamada teoria da encampação, que é uma teoria muito importante para o mandado de segurança, porque se eu entro contra o auditor fiscal, está errado. A jurisprudência começou a entender que o auditor fiscal dentro da repartição tinha que chegar para o delegado e dizer: vai lá e responde, porque entraram com mandado de segurança contra o ato que é você que corrige. E se o delegado entrasse na impetração para prestar informações, ele encampava a impetração do mandado de segurança. Isso resolveria o problema da indicação errada. Porque outra corrente jurisprudencial dizia: se você indicar a autoridade errada, eu extingo o mandado de segurança. Eu não identifico os pressupostos válidos de desenvolvimento do mandado de segurança. Mas tinha que se dar algum sentido para essa expressão da lei: pratica ou ordena o ato. E aí a doutrina, mais do que a jurisprudência, veio e disse: não, na verdade a lei dá uma indicação, mas é preciso seguir o que diz a lei 9784 de 99, que diz que o servidor, o agente público, a autoridade, é o servidor, o agente público dotado de poder de decisão. Se ele não tiver poder de decisão, ele não é autoridade. E essa explicação também é complicada, porque é uma explicação que simplesmente ignora o fato de que a lei disse também aquele que pratica o ato. E talvez haja uma outra explicação para se adequar a esse dispositivo de lei, que é a seguinte. Vamos imaginar que numa repartição fiscal, eu vou lá no balcão e falo: eu gostaria de ver um processo, que é público. Né? E a pessoa que está lá no balcão, atendendo os cidadãos, diz o seguinte: olha, você não vai ver o processo. Né? Quem é a autoridade? A autoridade é o chefe da repartição, não é ela. Né? O chefe da repartição tem o direito, tem o dever, então a obrigação, e o poder de corrigir esse ato, correto? E falar: pode mostrar o processo. Porém, eu posso ter outro problema. E ela não. Ela é a mera executora do ato. Não é ela que decide. Mas eu posso ter um outro problema. Eu posso chegar numa repartição e dizer o seguinte: eu quero ver o tal processo. E a pessoa do balcão diz o seguinte: você quer ver o processo? É o seguinte, R$10. R$10 para ver o processo, por quê? Não é, eu posso ver, o processo é público, eu não tenho que pagar taxa para ver o processo. É a informação que me interessa. Quem mandou? O chefe da repartição. Tem o chefe da repartição poder, autoridade sobre esse ato? Não. Falece a autoridade. Ele não tem autoridade. Mas ele o pratica. Mesmo assim, porque ele pode praticar. Ele vai lá e solta um papel dizendo: olha, agora é R$10 para ver o processo. Ele transcende tanto do espectro de ação dele dentro da normatização administrativa, ele vai tão além que ele sai do campo de poder de decisão que ele teria se ele praticasse um ato dentro das atribuições dele. Nesse sentido, ele pode ser uma autoridade impetrada, porque ele pratica o ato. E esta impetração é uma impetração que vai dizer o seguinte: o ato é tão absurdo, o fundamento da impetração é justamente que aquela pessoa, aquele servidor que praticou o ato, não tem autoridade para tanto. E, portanto, ele está no papel de autoridade para fins de impetração. Mas foi ele que praticou o ato. Porque é um ato completamente descabido. Servidor público, autoridade por excelência, é o funcionário do Estado. O funcionário do Estado pode ser autoridade impetrada para qualquer ato que ele pratique enquanto funcionário do Estado. E depois a lei traz uma outra expressão relevante, que é agentes públicos no exercício das atribuições do poder público. Pergunta: quais são as atribuições do poder público? Fazer as estradas. Como é que eu classifico as atribuições do poder público? Onde está um rol das atribuições do poder público? Por
procurem na doutrina. É dificílimo, é dificílimo. Eu até agora não encontrei. Talvez Celso Antônio Bandeira de Mello tenha chegado perto. É dificílimo se encontrar na doutrina alguém que diga quais são as atribuições do poder público. Na doutrina de mandato de segurança, então, mandato de segurança tem livros maravilhosos, de juristas da mais alta qualidade, mas nenhum deles chega na hora de dizer quais são as atribuições do poder público e diz quais são as atribuições do poder público. Ninguém sabe. E eu fiquei pensando muito em como é que a gente poderia identificar as atribuições do poder público. Num Estado de direito, num Estado regido por uma Constituição como o nosso, aliás, nós somos, um parênteses rápido, privilegiados, porque nós temos uma grande Constituição. Não grande, ela é grande no sentido extensa, né? Talvez até mais do que precisasse. Mas nós temos uma grande Constituição no sentido simbólico e no sentido de beleza. A nossa Constituição é uma Constituição fantástica. Ela é uma verdadeira obra que nós temos, a Constituição de 1988, e nós deveríamos mesmo valorizá-la por isso. É uma Constituição que programa, é uma Constituição positiva, uma Constituição que exige de nós solidariedade, que traz obrigações para o Estado de transparência, de eficiência, de boa administração. É até de surpreender que... É claro que a gente poderia debater tecnicamente a reforma política, se fica mais eficiente aqui ou ali e tal, mas depois de um julho, como nunca houve outro julho no nosso país, o poder público vem e diz, não, calma, nós vamos fazer a reforma política. Como se fosse esse o problema. Assim, pode escrever o que quiser. Contra a bandidagem, você pode ter o que você quiser escrito. Pode ser voto distrital, pode ser não sei o quê, pode ser o que lá. O problema não está na redação da Constituição, que, aliás, tem um sistema político muito, muito, muito bonito, de liberdade, de transparência, de voto direto, de voto da Constituição é sagrado. Mas não, nós vamos fazer a reforma política, o voto distrital vai resolver o problema. Manifestantes, fiquem tranquilos. E está aqui o parênteses. Mas a Constituição nos dá outra coisa também. Ela nos dá... A Constituição constitui o Estado brasileiro. A Constituição diz como o Estado brasileiro é estruturado. Ela diz quais são os poderes da República. Ela diz como é que o Estado brasileiro funciona. E a Constituição traz, uma a uma, as atribuições do poder público. É muito difícil sistematizar num Estado tão grande, tão complexo como o nosso. Mas... eu não encontrei outra maneira, salvo algum nível de sistematização que é possível fazer, classificar daqui e dali, mas eu não encontrei. Tem outro autor, além de Celso Antônio Bandeira de Mello, vocês podem anotar, chama-se Robert Alexy, conseguiu também alguma coisa, mas o fato é que para se entender quais são as atribuições do poder público, é preciso ler a Constituição cabo a rabo e identificar uma a uma ali aonde estão escritas as atribuições do nosso Estado. Não tem outro jeito. Talvez alguém consiga um dia. Mas eu não vejo outro jeito a não ser ler os 250 artigos e separar ali onde estão as atribuições do poder público. Foi o que eu fiz aqui. Um por um. Uma por uma das atribuições. Isso é relevante? Muito relevante. Porque você pega, por exemplo, um administrador de entidades autárquicas. Quem são os administradores de entidades autárquicas? São aqueles que exercem as atividades do poder público pelo que se chama de extensão. Então, a gente tem, por exemplo, o IBAMA, é uma autarquia. É o poder público fiscalizando o meio ambiente. É ligado ao Ministério da Agricultura, salvo engano, o Ministério da Agricultura. Nós temos as agências, a Anatel, a ANEEL, são autarquias especiais, porque são agências. Também ali, o poder público exerce a sua atividade como o que se chama por extensão. Ele cria uma autarquia para exercer a sua atividade. A autarquia ela é 100% poder público. E esses administradores de entidades autárquicas respondem como autoridades de mandato de segurança. Se a Anatel, nós tivemos as telefônicas. A Anatel achou, vejam só que injustiça, que os call centers, os serviços de atendimento das companhias telefônicas celular estavam muito ineficientes. O call center não resolvia o problema do consumidor. As telefônicas disseram, mas como? Mas que absurdo. E impetraram o mandado de segurança, porque a Anatel tomou a medida, foi muito festejada por muitos consumidores, dizendo o seguinte, não vende mais plano. TIM, Vivo, claro, foi a TIM, acho que a TIM foi a principal. TIM, não vende mais plano, por uma razão muito simples, você não está conseguindo. Você não consegue. Não vende mais nenhum plano. Nem de um minutinho, nem pré-pago. Você não consegue administrar. Mandado de segurança. Contra quem? Presidente da Anatel. Que é quem tem decisão de...
É um ato normativo. É geral abstrato? Neste caso, não, porque é um ato normativo, é uma resolução, mas que atinge direta, concretamente a TIM. Então, se enquadra no conceito de ato concreto. Mandado de segurança individual. Acho que nesse caso foi até coletivo, porque foi feito, eu não conheço o caso, mas acredito que foi feito pela associação que congrega as operadoras. Mandado de segurança. Administrador de entidade autárquica, uma autarquia especial que é a Anatel. Dirigentes de pessoas jurídicas. Como é que as estradas são operadas? As estradas são operadas por concessão. CCR opera, Ecovias, quem viaja vê. São pessoas jurídicas, ou privadas ou mistas. Com o poder público atuante. CET em São Paulo. Quem nunca recebeu uma carta da CET em casa? Às vezes com uma foto. Então, dizendo, olha, você tem chance de recurso, é super tranquilo, você recorre e você reverte a multa, não é? Então, a CET é uma companhia mista que tem a concessão da gestão do trânsito em São Paulo. Mista, é prefeitura e capital privado. Esses dirigentes dessas pessoas jurídicas também podem ser autoridades para fins de impetração do mandado de segurança. Por quê? Porque eles estão no exercício das atribuições do poder público. Pessoas naturais. Fulano de tal vai ser o fiscal do programa tal, do governo tal. Blá. Autoridade para fins de impetração de mandado de segurança. Hospitais. Saúde é atribuição do poder público? Absolutamente. Tem até uma discussão na jurisprudência, mas quem ler a Constituição vai ler a Constituição dizendo a saúde é dever do Estado. Precisa dizer mais que isso para dizer que a saúde é a atribuição do poder público? Mas a saúde é livre à iniciativa privada. Ela é mesmo livre à iniciativa. Se eu quiser abrir um hospital, eu abro. Não, mas você abre um hospital, mas você precisa de licença do Ministério da Saúde para operar. Perfeito, mas isso não descaracteriza a atividade livre. É diferente da concessão, porque a concessão, o poder público abre uma licitação por iniciativa dele e confere a concessão a pessoas que licitam e vão pegar aquele determinado contrato para exercer uma atribuição do poder público. É diferente. Na licença, a iniciativa é minha. Eu abro o hospital, dou entrada no Ministério da Saúde e digo, eu quero uma licença para operar. Ela é livre, é uma atividade do poder público livre para iniciativa privada, mas nem por isso deixa de ser uma atribuição do poder público. Logo, o presidente do hospital pode responder por mandado de segurança? Eu não tenho dúvida que sim. Educação. É a atividade do poder público, a atribuição do poder público? Inquestionavelmente a atribuição do poder público. Basta ler a Constituição Federal. Mas eu posso abrir minha universidade. Verdade. Mas você precisa de autorização do MEC. Perfeito, mas isso não tem problema nenhum. Ela é livre, é uma iniciativa privada e ela é a atividade do poder público. E os reitores das universidades podem sim ser autoridades para fins de mandado de segurança, porque eles estão no exercício não são servidores públicos. Ela opera num regime privado. Mas no que tange a atribuição do poder público, ele pode ser autoridade de mandado de segurança. Isso é importante. Se a universidade loca um imóvel, ela está no regime de direito privado. Ela é uma empresa regida pelo direito privado. É um contrato de locação. Se a universidade contrata um funcionário, CLT, privado, ela não faz concurso público. Nesses atos, um funcionário discriminado, um problema com o locatário, cabe mandado de segurança? Não. Qual a diferença? Se é servidor público, em qualquer ato que ele faz, fazendo às vezes do Estado, mesmo que não seja da atribuição dele, você pode impetrar contra ele pelo fato dele ser servidor público. Chama-se impetração ampla. Se é uma pessoa jurídica, administrador de entidade jurídica, no exercício de atribuição do poder público, você só pode impetrar quando ela estiver efetivamente no exercício da atribuição do poder público. Então, se a universidade, se o reitor discrimina um funcionário, por motivo de cor, raça, a idade, sexo, o que for, o que cabe é uma ação civil normal. Se o reitor discrimina um aluno, o que cabe é mandado de segurança. Claro, cabe ação também, mas não com a mesma eficiência que tem o mandado de segurança, porque ele está no exercício de. Apenas um alerta, não obstante eu esteja falando com muita convicção que saúde e educação são atribuições do poder público, como elas são livres à iniciativa privada, vocês vão ver alguma indecisão na jurisprudência. Mas eu não teria problema nenhum, já fiz até muitas vezes como advogado, em fazer uma impetração contra essas autoridades. E acredito eu até que na maioria dos casos ela será aceita. E tem uma autoridade que é uma real autoridade equiparada na lei. Representantes ou órgãos dos partidos políticos. Por que equiparada? Porque o partido político é uma entidade privada e o partido político não faz as vezes do poder público. Quem ler a Constituição,
lá nos artigos 17, 16, lá onde estão os partidos políticos, vai ver que o partido político não é atividade do poder público. Os partidos políticos integram a Câmara dos Deputados, tem regras, o fundo partidário que eu falei, tudo mais. Tá ótimo. Mas não cabe ao Estado a atividade partidária. Ele não faz isso. Logo, se a lei diz que os partidos políticos, representantes e órgãos são autoridades para fins de mandato de segurança, estes sim são autoridade equiparada, por força de lei. Eles não estão no exercício de atribuições do poder público, não são servidores públicos. Mas se eu tenho que registrar no Tribunal Superior Eleitoral, não te faz exercer a atividade do poder público. Basta ler a Constituição sobre o que ela diz do que é a atividade partidária. Representantes e órgãos. Então, por exemplo, eu tenho lá um órgão do... O que é um órgão do partido político? A convenção é um órgão do partido político. E se a convenção me pune por indisciplina, eu posso impetrar contra o órgão. Até uma impetração inusitada, porque a impetração é contra ato do órgão tal. Onde eu vou saber qual é o órgão do partido político? No regimento do partido, no estatuto do partido político, que normalmente é público. Quem vai no site do PSDB vai ver lá o estatuto do PSDB e vai ver quais são os órgãos. É autoridade para fim de mandato de segurança. Quem atua na área política é importante que saiba disso, porque essa é uma possibilidade de impetração. Aliás, por falar em abuso de poder, quantas vezes não se tem abuso de poder dentro das relações partidárias? Porque muitas vezes os grupos são movidos por oposições ideológicas e acabam tentando prejudicar uns aos outros. E, às vezes, até fazendo punições que não se justificam. Então, mandado de segurança neles, porque órgãos e autoridades de partidos políticos são autoridades equiparadas para fins de impetração do mandato de segurança. Aqui é só, vou passar rápido por esse slide, porque é só uma repetição do que eu disse em relação às várias possibilidades de exercício de atribuições do poder público. Muito rapidamente as partes do mandato de segurança, antes de entrar no direito líquido e certo, até porque estamos um pouquinho avançados. O impetrante é, claro... Eu vou só perguntar aqui se a plateia está com pressa. Né? Eu acho que está maravilhosa a aula aqui. Né? Então, não se preocupe com o tempo. Né? Mesmo porque a gente tem mais 2h30. Até 1 da manhã, tudo bem? Acho que o pessoal não está interessado em assistir o Félix hoje, não. Fica à vontade, professor. E no final a gente vai fazer uma surpresinha, tá? 2 livros. 2 livros. Tá? E a gente vai fazer por ordem democrática, eu já conversei com o pessoal lá da assistência. O sorteio vai ser pela lista de presença. Né? Então, todos aqui ingressaram com um não, né? E vão sair 2 com sim aqui. Não sei quem, mas só para quem ficar até o final, tá? A cortesia minha e da editora, com maior satisfação, eu trouxe aqui 2 livros para sortear para vocês. Bom, então não com tanta pressa, mas com alguma, porque a gente ainda tem 2 pressupostos para falar. Então, em relação às partes, dentro desse pressuposto do ato de autoridade, quem são as partes? Quem são os 2 lados do mandato de segurança? De um lado, o impetrante. De outro lado, a autoridade impetrada. A autoridade impetrada, ela é parte no mandado de segurança, inquestionavelmente, só que ela tem peculiaridades, porque no mandado de segurança, isso nós vamos ver no direito líquido e certo, se a autoridade impetrada não contesta o mandado de segurança, não presta informações, que é o papel dela no mandado de segurança, não há revelia. O ônus da prova é todo do impetrante. Nós vamos ver isso no próximo pressuposto. O Ministério Público sempre atua no mandado de segurança. Ele dá opinião sobre a concessão, sobre o mérito da segurança. Ele faz aqui a função de custos legis, de fiscal da lei. E há intervenções de terceiros no mandato de segurança. Eu disse a vocês, o Supremo acabou de aceitar um assistente. Denunciação ali de chamamento ao processo são hipóteses muito, muito peculiares do Código de Processo Civil, incompatíveis com o mandato de segurança. Chamamento ao processo envolve relações de solidariedade com crédito. O mandato de segurança não tem essas discussões patrimoniais no mandato de segurança, salvo alguns casos específicos. A nomeação, a autoria, poderia ser, na essência, a teoria da encampação. Mas ela não é... A encampação não se dá nos requisitos do CPC, mas ela é, por essência, uma nomeação à autoria. Dizendo, olha, é com você, não é comigo. Tá? Que é a autoridade superior que encampa a inferior para informar no mandato de segurança e dar seguimento ao mandato de segurança.
E antes de falar dos casos de substituição, é muito importante a gente identificar, até porque a relação de garantia do mandato de segurança, ou seja, o que diz lá o inciso 69, no artigo 5º da Constituição Federal, esse direito fundamental de garantia, ele é uma relação jurídica em si. Eu impetrante, eu posso ter a relação de direito material, então eu tenho direito à certidão, eu posso ter a legitimidade processual, eu posso agir em juízo não eu, meu advogado, mas eu posso ser parte em juízo, e mais, eu tenho uma terceira relação comigo, que é a relação de garantia do mandato de segurança. Essas relações não estão sempre com a mesma pessoa. Mandato de segurança coletivo. A Ordem dos Advogados do Brasil entra com mandato de segurança coletivo contra a exigência de imposto sobre serviços dos escritórios de advocacia. De quem é a relação de direito material? Fisco, escritórios, da exigência do imposto. Mas de quem é a titularidade da garantia? Da OAB, enquanto entidade que congrega interesses transindividuais, interesses coletivos. E quem é a legitimada processual? A OAB. É um caso de substituição. Querem outro caso de substituição? Pouquíssimo conhecido e amplamente necessário. Tomem-se as obrigações próprio terreno. Vamos imaginar um proprietário de um imóvel, ele consta na matrícula como proprietário do imóvel, e ele promete a venda para uma outra pessoa. Compromisso de compra e venda. Papel, privado. Tá? Não foi para a matrícula. Então, o A é dono, o B é compromissário comprador, ou seja, ele vai ser dono. Vem o poder público e fala, vou te desapropriar. Abusivamente. Vai desapropriar porque o A era um desafeto do prefeito que fez o decreto de desapropriação. Fala assim, agora ele vai ver. O que dá? Invocar comigo. Abuso. Esse ato é absolutamente afastável por mandado de segurança. O B, que é compromissário comprador, diz o seguinte, bom, eu não posso impetrar, eu não sou dono. Ah, não, mas você tem interesse porque você vai ser dono. É verdade. Mas eu não sou titular da relação de direito material de defender a minha propriedade, meu direito de propriedade, que está sendo atacado por um ato abusivo. E o que eu faço? Ele liga para o A. Fala, é o seguinte, você vai ser desapropriado, tal, eu já te paguei 80% do preço, mal vai ser meu, impetra aí. E o A fala, olha, mas aqui, tudo bem, mas eu estou indo viajar, tal, mas quando você volta? Eu volto daqui a 121 dias. O que cabe ao B fazer? Notifica o A. Se você não impetrar, impetro eu. Chama-se impetração de mandado de segurança por decorrência. A lei faz duas exigências absurdas. A primeira é que esta notificação seja judicial. Quanto demora para fazer uma notificação judicial? 6 meses. Passou 120 dias. Não, mas a lei diz que tudo bem. Então conta da notificação, 120 dias. Bom, até lá já passaram a ponte ali em cima da casa ser desapropriada. Uma pontezinha pequena, porque era um abuso, era só realmente para que vai do nada a lugar nenhum, mas já fizeram. A exigência da notificação judicial é absurda. O que eu recomendaria? Se o tempo urge, fazer uma notificação extrajudicial e impetrar com a notificação extrajudicial. Outra exigência absurda, tem que esperar 30 dias. Mas se a desapropriação está marcada para daqui a 5 dias e o A não impetra o mandado de segurança, o que eu faço? Bom, a lei diz que tem que esperar 30 dias. Minha recomendação, impetrar no 4º dia, caso ele não impetre, dizendo, juiz, amanhã vai desapropriar, por favor, me dê a liminar para suspender o ato. E a sentença depois para afastar o ato. Na minha visão, essas duas exigências são inconstitucionais, porque afetam, dependendo da circunstância, a efetividade da garantia do mandado de segurança, o núcleo essencial da garantia do mandado de segurança. Porém, vale a regra de que nos casos em que, se eu não fizer essas duas coisas, eu não tenho mandado de segurança, nos casos em que eu não tenho mandado de segurança, porque eu não sou titular da relação de direito material, a lei me dá a possibilidade, mediante uma notificação e um prazo, de me tornar titular da garantia e titular da legitimidade processual, ainda que eu não seja titular da relação de direito material. Porque as 3 relações estão com A. Se eu notifico ele, eu puxo para mim 2 dessas 3, que são o bastante para eu entrar com o mandado de segurança. Mas você não é dono. Sim, mas eu tenho a garantia do mandado de segurança. Porque o meu direito decorre do direito dele. Esse é um caso de substituição, assim como o caso do mandado de segurança coletivo. O outro caso de substituição, aí
precisaríamos agendar uma palestra só para isso. É o caso do artigo 3º, que diz que quando... Desculpem, parágrafo 3º, desculpem, do artigo 1º. Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. A minha interpretação é que esse artigo autorizaria a impetração de mandado de segurança difuso, mas eu realmente não posso discorrer sobre isso, porque é uma teoria absolutamente controvertida, mas esse é um outro caso de substituição. Todas elas são titulares, uma delas vai lá e entra com mandado de segurança. Na decorrência, não são todas titulares da relação de direito material, porque quem é o titular por decorrência assume a relação de garantia depois de notificar. No parágrafo 3º, todos têm direito. Concurso público com uma ilegalidade no edital, por exemplo, um dos concorrentes. E, na minha visão, mandado de segurança difuso, mas que aí esse é um outro capítulo. Direito líquido e certo. Então, nós vimos que o mandado de segurança depende de ato. Esse ato tem que ser um ato de autoridade. A autoridade é o servidor público ou a pessoa que está no exercício das atribuições do poder público. Mas além de ter ato, e além de ter ato de autoridade, eu preciso ter para impetrar direito líquido e certo. O que é direito líquido e certo? Como a gente pode? Já que nós estamos numa ciência humana, nós não estamos no campo da química, como é que a gente entende essa expressão líquido e certo? Ela já foi entendida, e até hoje tem doutrinadores que a entendem como o direito fácil. Afastem essa ideia. Isso limita indevidamente o mandado de segurança. E ela já foi entendida como o direito fluido, que incide, que é comprovado de plano. O direito que é comprovado de plano. Então, o direito líquido e certo é aquele que é comprovado de plano. O que eu comprovo de plano? O direito ou a incidência do direito? E aqui vai mais uma reflexão rápida de teoria geral, para se entender muito bem o que vem a ser direito líquido e certo e para se trabalhar com o ônus da prova no mandado de segurança. Já que dentro desse pressuposto se discute a teoria das provas no mandado de segurança. Há duas teorias principais sobre a incidência do direito na teoria geral. A primeira, mais tradicional, é de que o direito incide automaticamente sobre os fatos. O carro cruza o farol vermelho, ali incidiu uma norma que diz que ele não pode cruzar o farol vermelho. Se depois aquilo vira uma multa e eu discuto judicialmente, o juiz vai lá e declara o que aconteceu no passado. Qual uma doutrina, uma teoria mais moderna da semiótica, da linguagem, que entende que, na verdade, a incidência não é automática? Se o carro passar no farol vermelho e não tiver um guarda lá, que é uma autoridade, que vira aquele fato e que colocar em linguagem, que coloque em linguagem aquele fato no papel, numa multa, dizendo passou, infringiu, faço incidir a norma simplesmente não incide. Independente do momento de incidência da norma, o fato é que para impetrar o mandado de segurança, eu preciso mostrar que a norma incide, que ela está apta a incidir. Eu vou dar três exemplos muito concretos aqui, com base em jurisprudência. E esta comprovação eu tenho de fazer com a minha petição inicial. Não há instrução no mandado de segurança. Mas eu vou ouvir uma testemunha. Não pode ouvir testemunha. Eu vou fazer perícia. Não há perícia. Tudo tem que estar comprovado na inicial. O que faz com que, se não houver contestação, ou se não houver informações da autoridade coatora, eu não posso, impetrei mandado de segurança, passam-se 10 dias, a autoridade coatora não fala, eu digo, revelia, pode me dar a segurança. Não. Eu vou ver se você provou com a inicial que o seu direito está apto a incidir sobre os fatos que você alega terem acontecido. E vocês vão ver que para isso misturam-se duas lógicas absolutamente de mesma relevância, que é tanto a lógica do argumento como a lógica da análise. Eu vou pular isso daqui e vamos para um caso concreto. Quem quiser pode ler, mas eu posso explicar o que aconteceu aqui. A impetração é contra o ato de exigência de ICMS de materiais utilizados na construção civil. O que disse a construtora? A construtora disse o seguinte, o que diz a lei, na verdade? A lei diz o seguinte, não incide imposto de circulação de mercadorias nos materiais que você compra para utilizar numa obra, porque uma obra é um serviço. E você está incorporando esses materiais na obra. Perfeito? O que essa construtora fez? Ela impetrou o mandado de segurança dizendo, estão me cobrando ICMS sobre essas notas de materiais. Eu os utilizo na obra. Qual é a prova que ela fez de que
a norma não incide ICMS sobre materiais empregados na construção civil, incidiu ou estava apta a incidir sobre o fato esses materiais foram empregados na construção civil. Ela juntou o contrato social e disse o seguinte: a minha atividade é de construção. Eu não comprei de alegre os materiais. Eu comprei para botá-los na construção. E ela se limitou a fazer esta prova. O que o tribunal entendeu? O fato de constar do contrato social da impetrante que ela se dedica à atividade de obras, comunicação, não faz presumir que todas as mercadorias por ela adquiridas são empregadas em suas obras. É muito argumento e pouca análise, porque eles disseram o seguinte: ora, juiz, como o meu contrato social diz que eu só faço obras, é óbvio que eu só usei material na obra. Não, você tem que ir um pouquinho além. Então, o que eu posso fazer? Olha, excelência, está aqui o meu contrato social, eu só faço isso. Está aqui a nota fiscal de que eu comprei o material e está aqui o conhecimento de transporte de que o material foi entregue na minha obra. Melhorou um pouco, não melhorou? Eu tenho uma obra no endereço tal, está aqui a comprovação, eu tenho aqui o panfleto da obra, o projeto da obra, o contrato de construção da obra. E eu tenho a comprovação de que eu comprei material e eu tenho o conhecimento de transporte de que eu mandei entregar o material na obra. Então eu começo a provar os fatos, eu tenho obra, eu pus o material na obra, e a possibilidade, não precisa julgar a legalidade, a possibilidade da norma que diz que não incide ICMS incidir. Mas o juiz poderia dizer outra coisa, falar assim, bom, mas o fato de você ter isso no contrato social e dos materiais terem sido entregues na obra, para mim não é suficiente. Quem me garante que você usou esses materiais na obra? Aí eu posso ir um pouco além. Excelência, está aqui o memorial técnico construtivo da minha obra. Diz aqui que eu vou usar tantas toneladas de cimento. Está aqui a nota fiscal com tantas toneladas de cimento. É coincidência demais, não é? Então eu usei. Vejam como a lógica de análise, este é o nosso trabalho de advogados, ela foi levada até o máximo do que o impetrante pode, para mostrar para o juiz de plano que aquela norma pode incidir naquele fato. Se eu não provo o fato, o juiz não tem como entender que a norma pode incidir no fato. E sobra um pouco de lógica de argumentação, dizendo, juiz, eu faço obra, eu tenho uma obra, eu comprei material para aquela obra, eu mandei entregar naquela obra e eu comprei a quantidade que eu emprego na obra. Tem autorização do poder público para fazer aquela obra. E tem autorização do poder público para fazer aquela obra. Sobra só um pouquinho, que é eu utilizei o material na obra. Até dizendo, juiz, isso é de bom senso, você pode, eu não preciso fazer uma perícia para o engenheiro ir lá e ver e rastrear o material, sei lá eu como, para mostrar que eu utilizei na obra. E aí está suficiente. Eu tive um caso, e foi um caso de liberação mesmo. Eu tinha um caso de uma máquina, meu cliente importou uma máquina, e eu tinha um ex-tarifário, para quem não sabe, o ex-tarifário ele é como que uma exceção à alíquota para aquele tipo de produto. Ele faz uma descrição, como a tabela de importação faz, a tabela de alíquota de importação faz, e coloca lá, máquinas de tal tipo. A alíquota é 0 e não 5, por exemplo. E meu cliente, evidentemente, queria enquadrar a máquina no ex-tarifário. O que dizia o ex? Máquinas, que era uma máquina furadora de circuitos eletrônicos. Era uma furadeira, desculpem, de circuitos eletrônicos. Ele dizia o seguinte, máquinas com rotação igual ou superior a 80.000 RPMs. A máquina do meu cliente, em todos os memoriais descritivos, no manual técnico, em tudo que eu tinha de documentos que mostravam o funcionamento dela, diziam que ela operava de 18.000 RPMs a 80.000 RPMs. E eu disse, juiz, quando o ex diz 80.000 RPMs, ele está querendo dizer que consegue operar a 80.000 RPMs. Porque ele está querendo dizer capacidade da máquina. Porque é isso que vai distinguir uma de outra. Uma máquina que opera a 200.000 RPMs pode operar 5.000. O fato dela operar a menos de 80 não significa que se ela chega a 80, ela não esteja enquadrada no X. Lógica de argumentação. Nós, advogados, fazemos e temos que fazer isso o tempo inteiro. Isso é relevante para o mandato de segurança. Porque nem sempre a gente consegue comprovar a liquidez e a certeza do direito tão bem só com papel. Um pouco de argumento tem que ter também. O que a gente não pode é fazer outra coisa. Olha, você tem que importar, você pode importar no X o gás tal, tal e tal. Está aqui um botijão que tem esse gás tal, tal e tal. Se um perito não olhar aquilo, o juiz não tem como. Não adianta argumentar. Ah, não, mas só pode ser. Não, não pode ser. Tem que o perito ir lá e olhar o que faz
aquele gás ou aquele equipamento. Se tem perícia, aí ela tem que ir por uma outra via. Uma produção antecipada de provas, que até poderia anteceder o mandado de segurança, essa é uma outra discussão, uma ação cautelar, aí é outra via, não é o mandado de segurança, porque tem perícia. Mas pode-se chegar ao ponto em que o documento mais a argumentação são suficientes para o juiz decidir. Vejam esse caso da obra. Tá? Outro caso de mandado de segurança. Esse caso é interessante porque aqui também tem uma questão de argumentação relevantíssima. O que esses servidores fizeram? Esses servidores praticaram, supostamente, um ato irregular, abriu-se na esfera criminal um processo de apuração de crime e abriu-se na esfera disciplinar um processo de apuração de infração interna. Na esfera criminal, eles foram absolvidos por ausência de provas. Não foi porque não foram eles, não foi negativa de autoria, nem foi porque não havia crime. Foram absolvidos por ausência de provas na esfera criminal. E a primeira coisa que eles falaram, e na esfera disciplinar foram punidos. Eles foram punidos com uma pena mais severa do que o parecer da comissão processante interna. E a normatização interna dizia o seguinte: a autoridade, o chefe deles, pode dar para eles uma pena mais severa do que a comissão que fizer a análise. Só que tem que justificar. Eles impetraram o mandado de segurança, então são servidores, processo disciplinar interno, impetraram o mandado de segurança e disseram o seguinte: olha, eu fui absolvido na esfera criminal, como é que eu posso ser condenado na esfera disciplinar? E o tribunal, acho que essa é uma posição até bastante difundida, por ausência de provas não serve, só pelas outras causas. Na segunda parte, o tribunal falou o seguinte: bom, a comissão disse pena, salvo engano, era uma suspensão. E a autoridade exonerou eles. O problema é que no ato de exoneração não havia justificativa. E a lei dizia que tinha que justificar. Como não havia uma justificativa expressa, e esse julgado tem uma coisa em si muito importante para a caracterização do abuso de poder, que é o seguinte: o abuso de poder, quase nunca, se não nunca, eu estou para ver o dia em que a autoridade chegar e falar assim: olha, eu estou exonerando eles porque eu tive um entreveiro pessoal com ele, eu não gosto dele, inclusive ele xingou a minha mulher e por isso eu tiro ele do cargo onde ele está. Ninguém declara isso. Ou eu exonero ele porque, ou exonero ela porque eu não quero mulheres na repartição. Ninguém faz isso. Ele simplesmente exonera e diz: não, teve uma infração disciplinar. O abuso não vem declarado. O que este tribunal fez? Falou: se não justificou, é porque abuso há. Tirante a questão de que a norma exigia uma justificativa. E afastou o ato de exoneração para que prevalecesse a punição recomendada pela comissão mais leve. Então, a presunção do abuso, já entrando no quarto pressuposto, é relevantíssima porque raramente você consegue comprovar o abuso. Aqui vai mais, é mais uma lição para nós. Não há direito líquido e certo, ou seja, eu não consigo provar que você tinha o pedido de certidão e o direito à certidão incidia. A obtenção de informações na hipótese em que o pedido formulado à administração pública carece de especificidade e motivação. Qual certidão que você quer? Para quê? O para quê até é dispensar, mas qual certidão você quer? Tem que ser específico. E aí eles afastaram o direito líquido e certo. Disseram: eu não tenho como demonstrar, eu não tenho como apurar que aquele direito vai incidir naquele fato, porque eu não tenho o pedido de certidão claro. Se eu tiver ato, se esse ato for ato de autoridade, e se houver direito líquido e certo, se eu comprovar que o direito que eu estou alegando incide na situação de fato que eu tenho de plano, cabe, é conhecido o mandado de segurança. É conhecido não significa que a segurança vai ser concedida necessariamente. Passados esses três pressupostos, encerra-se a fase de conhecimento do mandado de segurança e nós vamos para a fase de concessão ou denegação do mandado de segurança. E aí o juiz vai olhar uma única e exclusiva coisa: o ato é ilegal e abusivo ou o ato não é ilegal e abusivo. Só isso. Mas que ilegalidade é essa? Aquilo que eu falei no começo. Amplíssima. Para usar uma expressão da Maria Helena Diniz. Amplíssima. Ilegalidade amplíssima. Qualquer normazinha pequena que me dê aquele direito serve para eu impetrar o mandado de segurança. Então ali, e a ilegalidade também, se houver invalidade da norma. Então, a tributação é inconstitucional porque a lei ofende o princípio do não confisco. De novo, controle repressivo da constitucionalidade concreto, difuso, ou seja,
Cada um faz o seu e faz incidentalmente. Juiz, afasta o ato de tributação, porque eu me volto contra o ato, que é o meu pressuposto, mas, como este ato é baseado numa lei inconstitucional, declara incidentalmente, que esta lei é inconstitucional. Além da ilegalidade amplíssima, qualquer norma, além da ilegalidade, que é o ato praticado com base em norma inválida por inconstitucionalidade, o abuso de poder. Nesse caso, exoneração sem justificativa. Desapropriação sem interesse público claro. E aí vai esta recomendação. Aqui é lógica de argumentação, claro, e vai esta recomendação, eu insisto muito nisso até no livro, para dizer, olha, não há... A lei de impropriedade administrativa ajuda, a lei de ação popular ajuda, são os atos que o poder público... São qualificações de atos de abuso, mas o ato de abuso não é... Ele não tem um conceito legal, ele tem a base maior no artigo 37 da Constituição Federal, tem essas bases normativas, eu buscaria ajuda nessas bases normativas, mas trabalharia muito com presunções, no sentido de que se o ato não há por que uma autoridade de boa-fé não justificar o ato que ela está fazendo. Estou fazendo isso com base na lei tal, por causa disso, disso, disso. E se ele é discricionário? Estou fazendo isso com base na minha discricionariedade por causa disso, disso, disso e disso. Não há por que ela não justificar. No silêncio, na falta de um interesse público claro, na falta da declaração de motivos claros, da honestidade de propósito da autoridade, tem que se usar a argumentação para dizer juiz só pode ser por abuso. Não há nenhuma razão de interesse público para que esse ato aconteça. Então eu provo os outros três, provo que há o pressuposto de concessão da segurança, a ilegalidade ou abuso, e aí o juiz conhece e concede a segurança. Duas curiosidades para a gente encerrar. Costume. Eu posso impetrar com base no costume? Não, porque eu não tenho como mostrar o direito líquido e certo. Será que eu não tenho como mostrar a incidência do direito? Vejam, eu acho que é um caso teórico. Ele é meio teórico e meio prático. Teórico porque eu nunca vi uma impetração, prático porque eu já vi isso acontecer. Imaginem o seguinte, eu tenho uma repartição que ela, por ato normativo interno, regulamentar, ela funciona até as 4 da tarde. Só que, usualmente, durante os anos, ela funcionou até as 5 da tarde. É um milagre, só que aconteceu, eu já vi isso acontecer. O horário de funcionamento era até as 16, mas ela funcionava até as 17. E ninguém sabia bem dizer por quê. Talvez porque não conhecessem o ato normativo. E vamos imaginar que eu faço, durante muito tempo, pratico atos, protocolo, por exemplo, prazos administrativos às 16h30. E vamos imaginar que um belo dia essa repartição acorde para esse ato e para essa desnecessidade de esticar o expediente por mais essa hora de trabalho e passe a fechar às 16 horas sem aviso prévio. E eu, com prazo naquele dia de recurso administrativo, vou protocolar às 16h30 e está fechado, e, inclusive, eles, com base no ato normativo tal, eu falo com uma funcionária que está lá na frente, inclusive muito mal-humorada, porque tem muita gente reclamando, ela diz, olha, essa norma aí vale há 10 anos, se o senhor não sabia, o problema é seu. Mas tinha um costume. Eu tenho a prova do costume. Mesmo para fins de impetração, porque eu tenho a minha petição protocolada numa outra ocasião às 16h30. E o costume é um meio de preencher lacunas da lei, ou seja, ele é considerado uma fonte de direitos e obrigações, por que não? Superadas todas essas teorias, só a título de curiosidade, eu colocaria deixaria isso para a reflexão de vocês, só. E a outra coisa é norma ineficaz. Isso é interessante porque isso impacta o mandato de segurança preventivo. Vocês sabem que no Supremo Tribunal Federal discute-se muito intervenções da União nos estados. E uma das hipóteses, está na Constituição claríssima, de intervenção, é o não pagamento, é o descumprimento de ordem judicial. O precatório, quando o juiz diz, Estado, paga isso, essa verba de natureza alimentar, esse tributo, essa aposentadoria, não sei o que, para essa pessoa, o Estado dá uma ordem de pagamento para aquela pessoa. O juiz, desculpem. Se o Estado não paga o precatório, ele está descumprindo ordem judicial. É caso de intervenção. Um belo dia, o Mário Covas era o governador do estado de São Paulo, e aí foi um marco no Supremo, porque teve esse julgamento. A União Federal quis intervir, entrou com uma ação de intervenção no Supremo, e o estado de São Paulo, em vez de lutar contra a intervenção, porque politicamente é um desastre uma intervenção, porque vocês imaginam o que a oposição faz com uma intervenção. Vamos ver se o Mário Covas tentar se reeleger, qual vai ser o motivo da campanha dos partidos da oposição. Tão incompetente que teve de vir um interventor federal.
Só que Mário Covas fez o seguinte, ele mandou o advogado, o procurador do Estado lá no Supremo e disse o seguinte, olha, por favor, intervenha, aproveita e paga os precatórios, porque eu não tenho dinheiro para pagar. E o Supremo falou, bom, mas agora a gente tem que arrumar uma solução para isso. E arrumou a solução de que o descumprimento de ordem judicial que justifica a intervenção é só aquele doloso. Seja lá o que for isso. É quando realmente ele quer descumprir, não quando ele não pode cumprir. E flexibilizou a norma de intervenção. E hoje a norma de intervenção que autoriza a intervenção pelo descumprimento de ordem judicial de pagamento de precatórios perdeu eficácia. Não é mais aplicada. Então será que o Estado de São Paulo, ou qualquer outro Estado, poderia impetrar um mandado de segurança preventivo para que não haja intervenção federal se ele está descumprindo o pagamento de precatórios? Ele tem a lei para justificar o justo receio dele. Mas será que a ineficácia da lei não afastará o justo receio dele de que o ato de intervenção vai acontecer? Então esse é outro ponto, assim, para terminar com duas questões menos objetivas e de maior reflexão, para deixar vocês, para pensarem nisso, porque são hipóteses, por que não, que podem acontecer na nossa vida profissional. O importante é dizer que, resumindo, se houver ato de autoridade, direito líquido e certo, o mandado de segurança é conhecido. Se o ato for ilegal ou praticado com abuso de poder, o mandado de segurança é concedido no mérito. Eu espero que com esta teoria e essas considerações, a vida de vocês como advogados, ou impetrantes, ou atuantes na atividade jurisdicional, se torne cada dia melhor, cada dia mais fácil, cada dia mais rica do ponto de vista de entendimento dos institutos jurídicos. Obrigado a vocês.